Rádio Unaerp. Persona, a história viva da comunicação de Ribeirão Preto. Seja muito bem-vindo ao programa Persona. Você nos acompanha pelo aplicativo da Rádio Unaerp, através da nossa live no Facebook da Rádio Unaerp e também no Instagram do curso de jornalismo da Unaerp. Eu sou Gil Santiago, ao meu lado estão Marina Parada, Daiane Marcolino e Pedro Ferro, todos alunos do curso de jornalismo da Unaerp. E daqui a pouquinho, se unindo a nós aqui ao nosso grupo, né, o Rony Barufaldi e também o Henrique Escher. Nós não teremos hoje a presença de João Pala, cumprindo um compromisso aí profissional, mas é uma pessoa que é muito importante nesse programa, né, com a pauta, com o roteiro. Então, João, cá estamos. Na próxima semana, com certeza, estará de volta, se unindo a nós aqui. Bom, temos o prazer de receber nosso convidado, meu amigo pessoal, um profissional que eu admiro muito, o Ângelo Davanço. E para apresentar o Ângelo, por favor, Marina Parada. Boa noite. Ângelo Davanço é natural de Frutal, em Minas Gerais. É formado em jornalismo aqui pela Unaerp e é especialista em linguagens midiáticas pelo Centro Universitário Barão de Mauá. Começou em 1989 como operador de caracteres e controlador de vídeo na IPTV Ribeirão. Trabalhou como repórter, redator e editor da Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Ribeirão Preto e de veículos como Gazeta de Ribeirão e o Estado de São Paulo. Entre 2003 e 2004 e outubro de 2005 a outubro de 2018, esteve no jornal A Cidade, onde foi repórter, redator, coordenador de pauta e editor em diversas áreas, sendo o último editor executivo do jornal. Atualmente é jornalista freelancer, trabalhando para mídias impressas e digitais, como jornais, revistas, blogs e redes sociais. Também é fanzineiro desde 1991, sendo editor do zine A Falecida e criando outros fanzines que são revistas para fãs de um assunto em específico feita por fãs. Ângelo, seja muito bem-vindo ao Persona. Muito obrigado, boa noite, obrigado pelo convite. Um abraço ao Gil aqui, que me lembro da época de estudante aqui na Unaerp fazendo frequência universitária e é um prazer. É verdade. Aliás, o Frequência existe até hoje. Até hoje, né? Até hoje nós temos o Frequência, que é um rádio-jornal, é uma revista também, né? E é essa turma que está fazendo Frequência, é responsável pela Frequência Universitária de hoje. É muito bom voltar aqui na Unaerp. Daiane. Ângelo, boa tarde. Boa tarde. Conte pra gente como foi seu primeiro contato com o jornalismo e como você chegou a Ribeirão Preto. Bom, eu cheguei a Ribeirão Preto com 6 anos de idade, né? Eu nasci em Minas e a minha mãe era daqui, acabaram mudando para cá, então eu fiz toda a minha formação aqui em Ribeirão Preto, né? Escolar, eu estudei no Dom Luiz do Amaral Mouzinho a vida toda. E foi no Mouzinho, lá no primeiro, segundo colegial, tinha eleições para Grêmio Livre, né? O que seria o centro acadêmico aqui da faculdade. E a gente tinha uma chapa lá para concorrer e eu era o responsável por fazer a divulgação, né? Por fazer o jornalzinho do Grêmio Livre. Então, nesse momento, assim, já sempre escrevendo, né? Os embates lá com a diretoria da escola, aquela coisa de querer, através do texto, mudar alguma coisa. Então, foi ali que surgiu essa identificação com o jornalismo e eu não tive dúvidas. Quando eu saí do terceiro colegial, eu falei, eu vou fazer jornalismo, que é aquilo que eu gostaria de fazer mesmo. E foi isso. Aí eu vim para a Unaerp e fiz o curso aqui. E, Ângelo, como que foram os anos de formação aqui no curso de jornalismo da Unaerp? Foi muito interessante e, assim, foi num período de transição, né? Naquela época, a gente fazia... Como o Gil disse, existe até hoje o Frequência Universitária, já existiu o Jornal do Ônibus, né? Já existiam vários veículos que perduram até hoje. Só que, assim, o equipamento para fazer era muito diferente, né? Eram máquinas de escrever mesmo, né? De datilografia. Então, você tinha que datilografar em laudas de papel jornal aquilo. Então, a gente teve disciplinas como diagramação, que a gente não usava, assim, não havia computadores, né? A gente fazia o curso de fotografia, era na película. Então, tinha um laboratório muito grande aqui, perto ali do Teatro Vassano Vaccarini, que a gente aprendia a revelar filme mesmo, né? Lá naquela luz avermelhada, a gente revelava.
Então, assim, e eu sempre gostei apesar da tecnologia depois vir para facilitar muito, eu sempre gostei dessa coisa manual, dessa coisa artesanal. Tanto que depois eu fui fazer fanzine, né? Mas isso de você manipular um filme, sabe? De você datilografar ali o texto, depois você pegar todas as ferramentas de diagramação, como réguas, para poder calcular o espaço de um jornal. Você aprende mesmo como que é o jornalismo na sua essência, né? De montar letrinha por letrinha, não, lógico, como aconteceu lá atrás com linotipo nem nada. Mas assim, é um trabalho realmente artesanal. E que o tempo trabalhava a favor, né? Hoje é tudo muito rápido, muito acelerado, a pesquisa, a redigir. Mas não, na época da formação, você tinha um tempo maior para assimilar a informação. Não existia, imagina, vocês podem não acreditar, mas a gente viveu numa época que não tinha Google, não tinha nada, né? Então você tinha que sair à caça, você tinha que entrevistar as pessoas, você tinha que fazer, assim, era na raça. Então esse período de formação foi bem interessante. E depois veio toda a transformação, a modernidade, que assim, é ótima, né? Hoje facilitou, eu não consigo imaginar como que a gente trabalhava naquela época, né? Hoje, se chegarem aqui e falar, vocês vão ficar um mês sem utilizar a internet, sem utilizar a Google, se virem, vocês vão ver as dificuldades que existem já acostumados com isso, né? Então, a minha formação por ter sido nessa época, nessa idade da pedra aí, acaba tá deixando as coisas mais fáceis hoje. A gente está recebendo aqui também agora o Henrique Escher. Bem-vindo, Henrique. Por favor, sua pergunta. Boa noite, Boa Ângelo. noite. Prazer em te conhecer. Prazer. Boa noite a todos os ouvintes. Ângelo, eu gostaria de perguntar sobre o início da sua carreira. Foi em 89, certo? Você começou na EPTV Ribeirão como operador de GC e controlador de vídeo. Mas como repórter e apresentador, você começou na Rádio Tropical AM em 95 Sim. depois. Conte para nós como foi o início da sua carreira jornalística na rádio e as maiores dificuldades que você enfrentou naquela época. Então, na época da TV Ribeirão ainda o nome, né? Na época eu comecei como estagiário aqui, como aluno do jornalismo da UNAERP, mas não na redação, eu fui na parte técnica. Então eu fui operador de caracteres, que é aquele cara que fica escrevendo as letrinhas quando aparece o nome do entrevistado, né? E eu costumo dizer que eu aprendi a digitar muito ali, porque é mais ou menos ao vivo, né? Aparece, porque assim, eles fecham o jornal, fechavam, né, na época, muito em cima da hora, então vinham as laudas xerocadas para você digitar todos os nomes de quem ia aparecer no jornal. Então, assim, aprendi a digitar muito rápido, né, e sem olhar, ficava digitando enlouquecidamente. Mas aí eu fiz esse estágio, eu fiquei na época 5 anos como estagiário e contratado na parte técnica da TV. Aí, infelizmente, eu não me formei, né, em 92, mas não tive, infelizmente, a oportunidade de trabalhar no jornalismo da TV Ribeirão naquela época. Então eu saí, porque houve uma oportunidade na Rádio Tropical Jovem Pan. A Rádio Tropical ficava ali na 13 de maio e era retransmissora da Jovem Pan AM. E eu fiquei lá, acredito que uns 2 anos, e foi muito interessante, porque aí eu aprendi a fazer rádio, né? Eu era repórter de rua, e quem apresentava um programa, tinha o equivalente ao Jornal da Manhã da Jovem Pan, tinha aqui também a sua versão local. E o Carlinhos Caparelli era o apresentador, e eu chegava cedo, umas 7 horas, 7h30 lá, lia a Folha, lia o Estadão, e não conversava nada com ele, né? Ia pra rua, eu e o Odenir, o motorista, um golzinho branco, e ficava lá na rua. Aí o Carlinhos, ele começava o programa, bom dia, né? Aquela coisa toda, e me chamava da rua e ele via que eu estava lendo a Folha, todo dia eu ficava lendo, e começava a me perguntar de assuntos que tinham sido publicados na Folha, sem combinar nada, né? Então, assim, aquele se vira nos 30, né? Você tem que responder. Ele perguntava, ô Ângelo, o que aconteceu aí com o vereador tal? O que aconteceu? Aí você falava, então, assim, a desenvoltura que você tem que ter no rádio é uma coisa muito grande, né? Então, eu aprendi muito nisso. É claro que no começo tem todas as dificuldades. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei ao vivo, eu escrevi tudo que eu ia falar. Numa folhinha de caderno, assim, escrevi, aí ficou aquela coisa horrível, né? Porque você lendo uma coisa é diferente de você falar. Mas isso acontece com todo mundo, né? E é importante a gente reconhecer as dificuldades que teve, né? Que teve no início. Mas foi bem bacana. Foi um aprendizado muito grande. Depois eu passei a ter um programa de estúdio,
né, à tarde, lá na Jovem Pan, na Tropical Jovem Pan, e que entrevistei várias pessoas, né, pessoas locais, de fora. E assim, mais uma vez aquela coisa, né? É duro ser da antiga, né, Gil, que a gente lembra de como que era. Você saía com um celular que parecia um tijolo, né? E tinha que entrevistar as pessoas. Mário Covas, governador da época, sabe? Candidato Lula. E saía entrevistando, e era tudo isso também, era tudo na raça, né? O equipamento às vezes não funcionava, acabava a bateria. Então, também foi outra grande escola essa daí. Ângelo, e logo após você passou para a Coordenadoria de Comunicação Social da Prefeitura de Ribeirão. Esse período foi diferente por ser responsável pelos conteúdos do Executivo e as responsabilidades são maiores por se tratar de órgãos públicos. Então, aí durante a minha passagem pela Tropical Jovem Pan, eu recebi um convite para trabalhar na campanha do então candidato Luiz Roberto Jabali. Trabalhei na campanha com o Walter Mello, também havia sido meu professor aqui na UNAERP. Trabalhei na campanha, o Jabali ganhou e fui convidado para integrar a equipe lá. Aí aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? Fui para o rádio, aprendi a fazer rádio. Eu me lembro que nos primeiros dias lá, aí eu passei a ter que escrever, né? Os releases da prefeitura e tudo. Aí eu me lembro que nos primeiros dias o Melo me chegava e falava assim, você tem certeza que você sabe escrever? Porque é uma coisa totalmente diferente, né? Eu fiquei 2 anos falando, né? E de repente você tem que coordenar as ideias de uma outra maneira. Aí aquilo me pesou, né? Eu falei, não, eu sei escrever e eu vou mostrar que eu sei escrever. E comecei a perguntar para os colegas, conversar mais, estudar mais. E acabei ficando lá por 2 anos. No órgão público, na verdade, você está como se fosse numa grande redação, assim. São várias editorias lá dentro, né? Você tem Secretaria de Esporte, de Cultura, de Saúde, Secretaria da Fazenda. Então, é aquilo que a gente aprende no jornal. Você tem que saber um pouquinho de cada coisa, né? É claro que existiam alguns setoristas, né? Mas você acaba tendo que fazer tudo, né? E assim, e aprende a lidar também com as cobranças, porque fica o dia todo órgãos de imprensa ligando para saber o posicionamento da prefeitura em relação a determinado assunto, cobrando alguma coisa. Então, o seu cliente, né, vamos chamar assim, não é o leitor final, é o jornalista, né? Então, você acaba sabendo como lidar com o jornalismo, com todo mundo. E um jogo de cintura razoável, né? Em julho de 99, você foi repórter e redator do Estadão e Agência Estado com as notícias daqui de Ribeirão e região. Como que foi colaborar para um dos jornais mais importantes e respeitados do Brasil? Nessa época, o correspondente do Estadão aqui em Ribeirão Preto era o Braz Henrique, que foi meu colega de turma aqui na UNAERP. Uma figura fantástica também. E eu cobria as folgas dele, os finais de semana. Então, eu acabava fazendo... Acho que todo final de semana eu fazia cobertura para o Estadão. E assim, é uma escola também, né? Eu tinha que falar dos acontecimentos de Ribeirão e região de uma maneira que os leitores de todo o estado, de todo o país, pudessem compreender, né? Então, é fácil você dizer hoje, olha, aconteceu tal coisa no Ipiranga. A gente mora aqui, a gente sabe do que se trata. Agora, para um veículo de alcance maior... Você tem que explicar o contexto, né? O Ipiranga, qual bairro é? Por que esse tipo de situação acontece num bairro como esse? Então, também foi isso. E lembrando, assim, aí já tinha e-mail, né? Era mais tranquilo. Mas também não tinham tantos recursos. Então, é aquilo. Hoje, o jornalismo, a gente tem muitas facilidades, né? De você pegar o telefone, ligar num lugar, né? Mas na época não, você tinha que acordar no sábado de manhã e ir para o plantão de polícia para saber o que estava acontecendo, né? Eu costumo brincar que o meu despertador era o Wilson Tony gritando pela manhã no programa dele, né? Porque você tinha que ficar por dentro, assim, você estava de plantão para o Estadão, começava no sábado às 8 da manhã, terminava no domingo às 11 da noite. Então, o que acontecesse, você tinha que estar por dentro, que eles iam te ligar, porque de alguma maneira essa notícia ia chegar lá. Então, você tinha que se antecipar, né? Então, mas foi bem legal. E assim, o prazer de você pegar um Estadão na segunda-feira e ver uma notícia tua lá, às vezes até com crédito, é uma coisa bem legal. E você cobria Ribeirão e região? Ribeirão e região. Franca,
tudo isso. Por alguns anos você trabalhou para portais de internet como o NetSite e o Agência Interior. Como que foi trabalhar com jornalismo na internet em um período que a internet ainda era incipiente no Brasil, né? E como que era a rotina de trabalho? Era diferente? É interessante isso, né? A gente vai vendo como que é a evolução das coisas, né? Operação de caracteres, rádio, assessoria de imprensa, jornal, aí já começa a surgir a internet, né? A NetSite era uma provedora de internet que tinha em Ribeirão Preto, a maior que tinha, e depois foi comprada pelo Grupo Algar, eu criei o primeiro portal de notícias deles, né? Eu fui chamado para lá, eu nem sabia como fazer isso, mas falei, vamos fazer, né? Então, a gente não tinha isso de portais de notícia, nem nada, localmente, né? Existiam os nacionais. Então, a gente criou lá um portal da NetSite que dava notícias, tinha participação do internauta com galerias de fotos, né? E todo mundo, imagina, naquela época não tinha Instagram, mas todo mundo gosta de fazer uma foto e mostrar para alguém, né? Então, choviam fotos assim de passarinho, flor. Então, a gente criava a galeria NetSite. Depois, com essa experiência, eu fui convidado para trabalhar nessa agência interior, que foi uma iniciativa do pessoal da Faculdade de Toledo, lá em Araçatuba. Eles criaram a ideia era criar uma agência que cobrisse todo o interior do estado de São Paulo com notícias, para vender essa notícia para outros órgãos. Então, eles montaram equipes em qualquer cidade que você imaginar de São Paulo, tinha uma equipe da agência interior. E aqui, quem trabalhava lá, o Luiz Henrique Trovo, já falecido, o Carlos Masson, a Gabriela Zawitch, todo esse pessoal. E assim, aí a gente aprendeu como era o jornalismo na internet, que é aquela coisa sem fim, né? Porque o jornal, o programa tem um horário, das 18 às 19. O jornal tem 16, 24, 32 páginas. Chegou ali e acabou. A internet não, é um poço sem fundo, né? Então a editora de Araçatuba ficava ligando assim freneticamente, você vai, poxa, já acabou, né? Não tem mais. Aí, assim, a gente aprendeu a produzir a notícia, que é uma outra linguagem, que é aquela notícia mais direta, para quem não tem tempo, para ler rapidinho. Então, assim, essas etapas todas foram acrescentando muito na formação profissional. Esse portal aí da NetSite, a gente pode dizer que foi um dos primeiros, ou o primeiro em Ribeirão Preto. De notícia, sim. E mesmo porque ela é a provedora, né? Era a provedora, Eles tinham até interessante, eles tinham uma visão de conteúdo já. Não sei se você se lembra dessa época. A NetSite, ele fornecia e-mail para jornalista. Sim. Então, todo jornalista de Ribeirão Preto era angelo@netsite.com.br. Então, quer dizer, eles faziam um marketing já em cima do jornalismo com isso. E depois fez esse portal, que depois virou Algar. A prefeitura não tinha esse portal de internet. Quando a gente trabalhou lá nessa gestão do Jaba, ali começou a se implantar. Ângelo, de 2003 a 2004, você trabalhou no jornal A Cidade como repórter e redator. Uhum. De 2004 a 2005, na Gazeta Ribeirão, como editor. Eu queria perguntar como foram essas primeiras passagens pela mídia impressa. Uhum. Então, no Jornal A Cidade, essa primeira experiência foi bem interessante, que na época a agência interior encerrou as atividades porque o dono, o reitor da universidade, da Faculdade de Toledo, e que era o dono, ele acabou falecendo e a família não tocou para frente o projeto e acabou sendo encerrado. Aí eu resolvi empreender, fui abrir uma assessoria de imprensa. Aí comecei a ir atrás de clientes, aquela coisa toda que a gente sabe. E aí eu tinha um escritório ali no edifício de Ederiksen, bem no centrão de Ribeirão, em cima da esquina da Única. E aí eu ia levar, então tinha isso também. Você fazia um release, você tinha que levar lá na redação, né? Se possível num disquete. Então eu ia muito lá levar releases dos meus clientes no Jornal A Cidade. E sempre o seu Juraci, o Jura, que era da família Orestes Lopes de Camargo, ele estava por lá. E um dia ele perguntou, ô rapaz, o que você faz? Você fala, eu sou jornalista, faço assessoria. Assim, você não quer vir trabalhar aqui com a gente? Eu até venho, mas eu tenho o meu negócio. Não se preocupe, trabalha lá no seu escritório, escreve pra gente e traz aqui. Falei, tá bom.
Aí eu fiz, mas acabou não durando muito, porque começou a conflitar com o que eu estava fazendo. Aí, como todo empreendedor, eu encerrei minhas atividades, né, com assessoria de imprensa, e surgiu a oportunidade da Gazeta de Ribeirão, que é um jornal que veio de Campinas, né, do grupo Hack, e abriu aqui. Ele era primeiramente semanal, né? Aí, assim, foi muito interessante, que formou uma equipe muito coesa, assim. O editor era o Rubens Zaidan, que tem uma história fantástica aí na televisão e no jornalismo impresso. A gente tinha o Luiz Augusto Michelazzo, que é um outro veterano do jornalismo. O Luiz Henrique Trovo, que trabalhou comigo na agência Interior. Aí tinha eu e tinha o Lelis Caldeira, que é também um jornalista, que agora enveredou para o campo da publicidade e do marketing. Mas assim, era um jornal semanal, então tinha bastante tempo para pensar, para fazer, e não adiantava brigar com o factual, né? Um jornal semanal você não vai conseguir falar do acidente que teve ontem. Então a gente fazia matérias especiais, descobria personagens, descobria locais de Ribeirão. Então foi bem interessante. Depois a Gazeta ela saía 2 vezes por semana, mas aí ocorreu uma série de divergências, né, com Campinas, e aí abriu em Piracicaba também. Bom, eu acabei saindo para entrar no Jornal A Cidade a convite do MAC, do Delcy Mac Cruz, que estava lá como editor. E aí eu entrei na Cidade e fiquei um tempão. Ângelo, mais recentemente, em outubro de 2005 a outubro de 2018, durante 13 anos você esteve em sua segunda e última passagem pelo jornal A Cidade. E durante esse período você foi editor em diversas áreas, como de suplementos, Brasil e Mundo e praças, juntamente com o extinto jornal Tribuna Impressa de Araraquara. Passar por tantas áreas e editorias diferentes do jornalismo agregou ainda mais experiência à sua carreira? Muito. Assim, eu comecei no Jornal A Cidade como repórter, né? E dali um tempo eu já estava como editor. Não vou me lembrar a primeira área que eu editei, mas deve ter sido Cidades, né? Porque assim, quando eu entrei no Jornal A Cidade, ele estava num momento de transformação. Com a morte do Jura, do seu Juraci, a família resolveu investir em modernizar o jornal. Porque o Jornal A Cidade ele sempre foi muito forte. Não sei se daqui a pouco a gente vai falar um pouco da história do jornal, mas ele sempre foi muito forte, assim, um jornal centenário que se baseou muito nos classificados, né, e construiu sua riqueza com isso. Então eles resolveram pegar esse capital que eles já tinham, que era o nome do Jornal A Cidade, e criar uma estrutura de jornalismo mesmo. E para isso o Delcy Mac Cruz foi chamado, né? Então, naquela primeira passagem que eu tive no Jornal A Cidade, eram assim, 2 repórteres e um editor, né, para fazer tudo. Que era na época o Nicola Tornatori e o Elinho, o Hélio Pelissari. E depois não, já começou a se criar editorias, né, criar cadernos. Então eu peguei nessa época, eu já virei editor nessa época. Aí veio o grupo EPTV e entrou, comprou 50% primeiro e depois adquiriu por completo. E aí que houve um investimento maciço mesmo, de se contratar pessoal, de criar mais cadernos, aí comprou Tribuna Impressa de Araraquara. Então aí eu fui passando por diversas editorias. A que eu mais fiquei foi Cultura, que é uma área que eu circulo bem. Então eu fiquei no Caderno C. Eu acho que desses 13 anos eu devo ter ficado uns 6 anos no Caderno C. Aí veio essa aquisição do Tribuna Araraquara e houve a questão que eles chamam de sinergia, né? Se você está criando um conteúdo para Ribeirão, por que não usar esse conteúdo também em Araraquara, né? Desde que ele seja comum às 2 cidades. Então eu fiquei responsável por isso, né? Por saber qual material daqui poderia ser utilizado lá e vice-versa, né? O que trazer de lá para cá. Fiquei nisso uns 2 anos. Aí depois voltei a editar cidades, política, economia. Lá no começo eu fazia, além de editar, eu fazia a capa, e eram momentos bem diferentes, assim. Você ficava até 2 horas da manhã para fechar a capa. Era um outro tipo de jornalismo, né? Depois virou uma indústria mesmo, com horários. A gráfica precisa rodar, o motoqueiro precisa estar com o jornal na hora certa para entregar na casa do assinante na hora certa. Então foi modificando. E por último, agora eu cheguei a esse cargo de editor executivo, que é pensar o jornal, né? Pensar como um todo.
E, assim, pensar numa época difícil, né? Uma época de crise do jornalismo, de crise econômica. Então, mas assim, foi bem gratificante e, claro, trouxe uma experiência completa, né? Eu fiz até revisão no jornal, né? Quando o revisor faltava, então você faz tudo, né? Você faz a pauta, faz a reportagem, edita, a revisão, você domina o processo todo. E, Ângelo, como que era normalmente o feedback do leitor da cidade em relação às reportagens produzidas e veiculadas no jornal? Então, o feedback ele começou a aumentar com a questão da internet, né? Que se tornou muito mais fácil as pessoas entrarem em contato com quem produz notícia, né? E aí a gente entra num campo muito, muito perigoso, né? Porque aí entra muita emoção, né? Essa questão política. Então as pessoas, hoje a gente vê comentários de Facebook, assim, até em contas pessoais, é uma coisa muito destrutiva, né? As pessoas querem mais destruir do que avaliar bem aquela notícia. Então, e parece que é um diálogo assim, de surdo, né? Porque a pessoa fala, você tenta argumentar, ela não entende, né? Então, aí a gente chega nisso, essa questão do feedback, quando o leitor ele encampa um veículo de comunicação como sendo um veículo importante para ele, eu acho que o veículo se fortalece. A partir do momento que o leitor ele começa a deixar de lado, aí ele enfraquece. E aí com sucessivas crises de modelo de negócio, crise econômica, crise de como se posicionar no mercado, aí chega num momento que fica insustentável mesmo. Mas assim, o feedback. Claro que o jornalismo é engraçado porque parece que todo mundo é jornalista, né? Todo mundo sabe como escrever, como dar uma notícia e não entende como que funciona a produção daquela notícia, né? E às vezes chega até a faltar o respeito, né? Da pessoa, que são profissionais, né? Estão ali trabalhando, é o trabalho da pessoa. E dizer que você fez um trabalho, você está mentindo, isso é uma ofensa, né? A pessoa não sabe como que foi feito aquele trabalho. Ano passado, em outubro de 2018, a cidade encerrou suas atividades, né, com mais de 100 anos de existência. 113. 113, olha. E desde o início da década existia a ameaça de que fosse o fim do papel e das mídias impressas. E como vocês, dentro da redação, lidavam com essa situação nos últimos anos do jornal? É uma situação bastante complicada, porque, assim, imagina, você sai para trabalhar todos os dias e não sabe se aquele dia vai ser o último ou não, né? Porque é aquilo que você disse, há cerca de 8 anos já vinha, né, acumulando exemplos de que as coisas não iam bem. Aí eu queria fazer só um paralelo aqui. Eu falei disso do leitor abraçar o seu veículo, né? A gente está falando de um jornal de 113 anos. Imagina, esse jornal passou por uma quebra mundial da Bolsa de Valores em 1929, que quebrou o mundo. Esse jornal já existia e continuou, né? Passou por 2 guerras mundiais, a primeira e a segunda, que trouxe consequências, embora a gente esteja aqui no Brasil, a guerra foi na Europa, mas trouxe consequências para o mundo todo. Passou por 2 ditaduras. Nos anos 30, os partidários do Vargas, eles empastelaram o jornal, que é o seguinte: eles invadiram o jornal, a cidade, pegaram toda a coleção, jogaram do meio da rua e colocaram fogo, né? Então hoje nos arquivos do Jornal da Cidade não tem um período dos anos 30. Passou pela ditadura dos militares aí nos anos 60. Enfim, eu estou querendo dizer isso. Um jornal que se manteve, apesar de tantas crises, de tantas dificuldades. E 2 paralelos. Aí quando chega uma revolução tecnológica como essa, é para a gente entender que isso é muito rápido, né? É mais rápido que 2 guerras, né? Do que qualquer crise, de qualquer ditadura. As coisas mudam muito rapidamente. Então a gente tem que ficar atento. E a outra coisa é a questão do leitor. Eu faço um paralelo também com essa questão de videolocadora. Agora já não existe mais nenhuma videolocadora em Ribeirão. Mas quando fechava alguma locadora,
as pessoas corriam lá para comprar aqueles filmes baratinhos, né? Uhum. E ficava aquela lamentação, nossa, que pena, fechou a locadora. Só que há quanto tempo essas pessoas não iam mais lá alocar um filme e pirateavam, né? Então é uma hipocrisia muito grande, né? Então às vezes as pessoas, mas o jornal fechou. Há quanto tempo ela não lia um jornal, né? E se contentava em ler algumas notícias na internet só. Então, quer dizer, eu costumo dizer, na época, eu dei uma entrevista para uma aluna de graduação de uma outra faculdade, que eu falei isso, assim, não, o jornal está firme, ele aguentou 2 guerras, aguentou 2 ditaduras, ele vai aguentar mais essa também. Só que é aquilo que eu falei, a evolução tecnológica é muito rápida, que, assim, acaba a cada dia nos surpreende cada vez mais, e quando o leitor se afasta. Se o leitor se afastou, aí ninguém segura. Boa noite, Ângelo. É prazer falar contigo, sou o Rony. Conta pra gente como que foi a tomada de decisão de produzir a última edição do jornal no ano passado. Como que foram esses momentos finais do jornal? Olha, já vinha algumas ações já vinham mostrando que algo ia acontecer. O jornal, numa época, ele passou ele não circulava às segundas-feiras, ele começou a circular às segundas. Aí chegou um determinado momento que ele parou de circular às segundas. Aí ele era standard, aquele formatão grande. Aí ele já diminuiu o seu tamanho. Aí depois ele fez a super edição de final de semana, que era uma edição que contemplava sábado e domingo. Então eram todos sinais de que as coisas não iam bem. Até eu me lembro de uma passagem, que teve uma época que a gente teve que começar a reduzir números de páginas e precisamos tirar a programação de cinema, né? Porque a programação de cinema é algo que você entra na internet hoje e o Google te oferece, né? Então a gente tirou a programação de cinema. Eu me lembro que uma leitora ligou lá para saber por quê. Ela nem queria reclamar, ela queria saber por quê. Aí eu fui sincero com ela, eu falei assim, olha, dona, a gente está tentando de tudo para o jornal continuar, né? E essa é mais uma tentativa. E ela entendeu, né? Porque nessa hora, não adianta você enganar o leitor e dizer, não, agora é assim, a senhora, né? Eu acho que um grande erro do jornal foi, hoje eu avalio assim, subestimar o leitor nessa questão da superedição, de dizer que ele não tem tempo para ler, por isso a gente está fazendo uma edição só, e não é. Era uma questão econômica. Você reduzia uma edição e você economizava. Não usava papel, não usava tinta, não usava motoqueiro e tudo mais. Então, essa relação com o leitor foi se desgastando por causa disso também, porque cada ação dessa gerava uma onda de reclamação imensa e de cancelamento de assinatura, né? Então, se você está em crise, diz que você está em crise, né? A Folha tem feito isso, né? Principalmente agora com alguns ataques aí de alas do governo, ela faz campanha para que se tenha assinatura, né? Então, não adianta camuflar. Mas os momentos finais lá, bom, enfim, aí a gente sabia que ia ocorrer alguma coisa. Mas aí teve a eleição no dia 28 de outubro do ano passado, a gente trabalhou lá na eleição, cobriu tudo, e no dia 29 veio o comunicado que ia se encerrar, assim, de uma hora para outra, né? Nossa, embora houvesse os indícios da tomada de decisão, Foi. Sim, claro, para lideranças, para chefias, já existia essa informação, eu não sabia. A gente achava que o jornal ele ia tentar mais uma última cartada, que era circular semanalmente, fazer uma edição que saísse aos domingos. Mas, enfim, houve uma decisão, que é uma decisão de um grupo, que encerrou no dia 29. Aí a última edição, que foi a edição que saiu no dia 30 de outubro do ano passado, ela, na verdade, ela trouxe uma notícia sobre a eleição em Ribeirão, como que o governo foi eleito aqui. Naquele dia, não sei se vocês se lembram, naquela madrugada houve aquela grande explosão dos carros fortes lá na Lagoinha, né? Então trouxe uma página com essas informações também, e o resto foi toda uma linha do tempo do jornal. E as explicações de que ia deixar de circular de maneira impressa para atuar só no meio digital. Mas assim, assim, faz falta, né? Um jornal da abrangência do Jornal A Cidade, com o tamanho que ele tinha, para uma cidade como Ribeirão Preto, acho que faz falta. Essa já para a próxima pergunta. Ângelo, em sua opinião, sem o A Cidade, o jornalismo impresso de Ribeirão, ele fica com uma lacuna a ser preenchida, um espaço vazio?
A gente tem aí o jornal Tribuna, né, que tem todas as suas dificuldades também. Imagina, ele não tem aí um grande grupo por trás. Então, com as suas limitações, ele procura fazer esse papel. É claro que toda cidade sofre com a ausência de um jornal impresso, porque cada veículo tem a sua dinâmica, né? A televisão, ela informa, mas aquilo é aquela hora que passou, né? Hoje, claro, você pode ver na internet depois do programa, enfim. Mas essa questão analítica do jornal, isso de ouvir vários lados, né, numa mesma matéria, de dar ao leitor a oportunidade dele tomar uma posição a partir das informações que você transmitiu, e de fiscalização também, né? Eu acho que o poder de fiscalização de um jornal impresso, porque aquilo é um documento, né? Então a classe política, eu vejo que fica mais tranquila. Não tem alguém ali diariamente marcando presença. A gente tem, claro, as emissoras de rádio, as emissoras de TV, os portais, mas a partir do momento que aquilo está guardado, por exemplo, o Jornal da Cidade, ele tem um arquivo desde quando ele foi fundado, né? Então, vira um registro histórico. Sim. Se alguém faz alguma coisa errada hoje, esse pessoal todo da Sevandija e tal, vai ficar para a história, né? Dificilmente você vai pesquisar, assim... Quem que vai ficar gravando jornais da TV? Ninguém vai fazer isso. Mas você pode guardar jornais em casa, né? E servir como fonte de pesquisa. Então, eu acho que a grande falta que o jornal faz é esse papel de registro histórico também. Você fez um trabalho, não é, por um longo tempo com esse registro histórico. Com arquivo. Arquivo histórico, não é? Tinha uma seção chamada A Cidade há 100 anos ou há 90 anos, que a coleção tem algumas lacunas lá. E é bem interessante, justamente em cima disso, você perceber como que Ribeirão cresceu, assim, por que a gente é assim hoje, né? Já havia indícios lá atrás, né, de questão política, de questão econômica. Então, o Jornal da Cidade acompanhou toda a evolução, né, de Ribeirão Preto. Um jornal de 1905 e que tem participação na cidade. O nome do Teatro Pedro II foi escolhido por um concurso do Jornal da Cidade, né? Então, vinham cédulas lá e está tudo lá. A gente consegue ir lá no arquivo e ver tudo isso, né? E esse arquivo continua ainda preservado? Mas é fechado? Ele é fechado. Antes ele era aberto à consulta, à pesquisa. Na época o Nicola Tornatori era o responsável. Só que, infelizmente, a gente não tem essa cultura de preservação e de respeito ao patrimônio. As pessoas simplesmente, eu achei o que eu queria. Pegava um estilete e recortava e levava embora, né? Então, aí fechou-se o acesso. Aí só ficou aberto para pesquisadores. Aí ficou uma coisa mais difícil para se acessar. Hoje em dia, com a tecnologia, a gente tem acesso à informação muito mais rápido, né? Uhum. Então, qual a análise que você faz desse crescimento da gente procurar consumir informação na internet e nas mídias sociais? Então, aí você tem que fazer aí um cruzamento você é bombardeado por informação o tempo todo, né? Seja de forma ativa, você buscando aquela informação, ou passiva, você abre o seu smartphone, alguém do grupo da família já postou alguma coisa, né? Um monte de fake news. Aí essa questão do filtro, né? Hoje, qualquer pessoa pode criar um blog, um canal de comunicação e sair divulgando. Aí que entra também a questão do jornalismo sério, né? O jornalismo tem uma série de filtros, né? Para aquela notícia ser impressa, ela pode ter erro, claro que pode, né? Mas existe uma série de filtros dentro de uma redação que vai sair a notícia 100% real ou o mais próximo disso. Agora, na internet, você tem que ficar com o pé atrás, né? Se você acreditar em tudo e compartilhar tudo, você está correndo o risco de cair em fake news enfim, qualquer um cai em fake news, né? Até quem está no poder está caindo. Então... Ângelo, é mesmo o fim dos meios impressos, jornais e revistas? Não, eu acho que não. Eu acho que o meio impresso ele vai continuar e de uma maneira muito mais forte. Claro que menor, um alcance menor, ele vai ser mais segmentado. E você já vê isso, né, nos jornais. A Folha de São Paulo, por exemplo, você pega hoje, ela tem muito mais textos de opinião
do que notícias em si. E é isso que eu acho que cabe ao veículo impresso, é abastecer o leitor de opiniões para que ele possa tirar sua conclusão, né? Então, eu acho que os jornais que conseguirem atravessar esse período, que não se deixarem seduzir por certos modismos, né? Se atravessar esse período, continua com certeza. E na questão das revistas, é a questão da segmentação, né? Não dá mais para você vai, na minha época de moleque, eu ia na banca, tinha milhões de títulos de revistas, né? Hoje a gente vê quantas fecharam, mas algumas segmentadas permanecem, que tem, embora o público seja menor, ele é fiel, né? Então ele continua consumindo. E a gente vive um momento aí econômico complicado, né? Os jornais e revistas se mantêm graças à publicidade, né? Sim. E por incrível, né, que ainda possa parecer, existe essa cultura de houve uma queda no faturamento, você corta o investimento em publicidade. Deixa de ser investimento, né? Já é um custo ali, é um Sim. gasto, né? Uhum. Infelizmente é isso. E aí também, se há uma carteira de assinantes, essa carteira de assinantes diminui, aí vai inviabilizando, porque é caro fazer um veículo impresso, né? Envolve muita coisa. Então, é muito mais fácil fazer um veículo digital, mas, assim, depende de quem você quer atingir. Recentemente, com a sua saída do A Cidade, você passou a ser jornalista freelancer. E atualmente você realiza trabalhos para outros veículos impressos, como as revistas Empreender e Revide, e até de blogs e mídias sociais. E como que essa fase da sua carreira está ocorrendo? E o ritmo de trabalho é diferenciado? E quais são as vantagens e desvantagens dessa modalidade de trabalho? Então, aí quando o jornal A Cidade encerrou as atividades, muita gente foi desligada, né? E aí eu estava no meio. E aí você para pensar, as oportunidades de trabalho vão diminuindo também, né? A gente está falando de veículos de comunicação encerrando as atividades, então é mais um lugar onde não tem onde trabalhar. E é interessante porque as profissões, né? A gente estava conversando ali fora, que antes havia uma projeção de que 30% das profissões vão acabar com a tecnologia. Agora já estão revisando para 10%. Vão simplesmente desaparecer. Mas há um consenso que 100% das profissões vão ser impactadas, né? Todas as profissões, os modos de produção vão ser impactados pela tecnologia. Então, cabe a gente avaliar dentro da nossa profissão como que isso vai acontecer, né? Ficar atento, ver que caminho que as coisas estão tomando, né? Então, quando houve aí o encerramento do jornal, foi engraçado que na mesma noite eu recebi uma ligação do Inácio Loyola Brandão, que é um escritor, foi para a Academia de Letras agora, e é engraçado que ele me chamava de meu editor, porque ele mandava os textos para o jornal, que ele publicava no Jornal Cidade, e eu que editava, né? E eu fiz uma ligação muito forte com ele por causa dos fanzines, e ele me ligou, né? Falei, poxa, o Inácio me ligando, né? Aí ele falou assim, fique tranquilo, porque jornalista que não tem ou um processo ou uma demissão nas costas não é jornalista. Então, eu já fiquei mais tranquilo, né? E vamos agora você abriu espaço, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar de fanzine, começar a falar do fanzine, né? Então, Ângelo, com relação aos fanzines, conta pra gente como que surgiu essa paixão pelas confecções dessas publicações. Então, foi ainda aqui na UNAERP, né? Cursando jornalismo, e fanzine é assim, não sei se vocês sabem o que é, mas é uma revista alternativa, né? Ela é totalmente artesanal. Se a gente fala do fim do impresso, imagine do fanzine, né? Que é feita por uma única pessoa ou por um grupo pequeno. Então, eu conheci algumas coisas de fanzine ligado à música naquela época, que vinham de São Paulo, e aí eu olhava aqui e falava, mas isso eu dou conta de fazer também, né? Acho que isso daí é legal de fazer. Então, em 89, eu acho, eu e o José Luiz Gomes, que depois ele fez jornalismo aqui também, já faleceu, a gente se uniu para fazer o nosso fanzine com o Milton Bilar Monteiro, que era estudante de engenharia elétrica na época. Então a gente fez o fanzine A Falecida, foi lançado aqui na UNAERP em 1º de julho de 91. E por que fazer o fanzine?
Não tinha internet, não tinha nada. O que a gente sabia de cultura vinha ou pela revista Bis, que já não existe mais também, ou pela Folha Ilustrada, né? Então, só que assim, a gente gostava de algumas coisas que não chegavam em Ribeirão, em termos de escritores, de músicos, de quadrinistas, né? Então, a gente queria falar sobre esses artistas, queria ler sobre esses artistas e não lia. Então, estou falando de Charles Bukowski, estou falando de Frank Zappa, Bukowski na literatura, Frank Zappa na música, Robert Crumb nos quadrinhos, né? E mesmo os nacionais, George Maltner, né? Laerte, esse pessoal todo. Então, a gente queria ler sobre isso e não conseguia. Aí, a gente queria falar para as pessoas que a gente gostava dessa turma aí. Então, vamos fazer um fanzine, né? Aí o primeiro número da Falecida, a gente marcou um show aqui no Teatro Bassano Vaccarini, com alguns amigos da faculdade, que na época tinham outro nome a banda, mas que hoje é uma banda chamada Motor Mama, que faz sucesso aí na região. A primeira edição da Falecida foi totalmente datilografada, né, em tiras de papel, e depois coladas no papel com cola Prit. E assim, claro, aí você pega a Legião Urbana, sempre teve espaço na mídia, né? A mídia sempre mostrou lá, Renato Russo e tal. Aí ele veio dar um show aqui, a Legião veio dar um show, eu fui lá, fiz uma entrevista com o Renato Russo. Só que aí a gente falou não de Legião Urbana, a gente falou de política, de cinema, né? Ele contou que ele perdeu dinheiro com o Collor lá, que garfou a poupança. Então, assim... E é o tipo de assunto que a grande imprensa não ia abrir espaço para ele. A grande imprensa tem um espaço para falar do último disco, do próximo show, né? Imagina que as preferências do cinema do Renato Russo. E a gente falou sobre isso. Então, o fanzine é uma maneira de você falar de outros assuntos, mesmo que seja desse pessoal que já está presente na mídia. Pelo menos isso é o que a gente sempre fez. E de jogar a luz também para alguns nomes que as pessoas não conheciam. Que legal. Você falou da Bis aí, cara. Você sabe que eu tenho uma coleção da Sim. Bis ainda que eu preservo lá, quietinha, num baúzinho lá, que é dessa época aí, viu? São lembranças, né? E essa é uma das vantagens mesmo do impresso. Você pode preservar uma Sim. época, não é, em que a gente curtia os cantores, as bandas. É uma época que eu também fazia rádio, né? Sim. Muito no dia a dia e, obviamente, tinha que estar ligado à revista Bis, né? E é muito legal, uma memória muito interessante a da Bis. É muito Nós boa. temos, inclusive, imagens que nós estamos conversando. Você estava falando da Falecida, de fanzine. Tá mostrando. Nós estávamos, ao mesmo tempo, mostrando as imagens aí. Ângelo, a gente fez umas pesquisas aqui e as fanzines elas começaram com o movimento punk para divulgar as bandas da época, certo? Isso nos remete ao trabalho que você produziu junto com o ilustrador Alex Soares em 2015, chamado Camaleão Candango, que conta a história das bandas de Brasília. A frase "faça você mesmo" ecoa fortemente em ambos os períodos. Você acredita que essas palavras continuam ecoando nos dias de hoje? E para você, qual o papel da arte em tempos de cólera? Só um registro, o fanzine é anterior ao movimento punk. Ele ganhou força aí? Ele ganhou força. Ele é dos anos 30 com o pessoal da ficção científica, né? Com fãs de ficção científica. Mas claro que ele, como veículo de propagação de ideias, ele ganhou força com os punks nos anos 70 na Inglaterra. Por quê? O punk era um estilo de música e de vida do proletariado. Então a grande imprensa não mostrava. Então quem vai mostrar? A nós mesmos. Então tinha essa situação. Então tinha shows dos Ramones lá, que a imprensa não mostrava. Ramones dos Estados Unidos foram fazer show lá e motivaram o surgimento de Sex Pistols, por exemplo. Então tinha shows dos Sex Pistols que a imprensa de Londres não mostrava. Aí tinha um bancário na época, o Mark Perry, que era punk. Ele fez um fanzine e aí ele cunhou isso. Ele escreveu, assim, se você gostou, faça o seu também, né? Então faça você mesmo. E aí explodiu, aí todo mundo levou isso a sério, esse conselho, e começou a fazer fanzine. Aí a música deu um grande impulso ao fanzine, né? Muitas bandas de hoje, Raimundos, por exemplo, elas surgiram com fanzines fazendo resenhas de fitas demo deles, né? Então o fanzine foi uma maneira da indústria musical mostrar seus novos valores. O Rock de Brasília, eu fiz a pesquisa para esse fanzine, que tem o Alex Soares e mais outros profissionais também que participaram, o Vinil, a Karen Fagu, o João Edno, não vou lembrar de todo mundo agora. Mas foi um trabalho em parceria com o João Rock, o festival aqui de Ribeirão, que nesse ano fez um palco só com as bandas de Brasília.
E aí me coube pesquisar, né, fazer a pesquisa, fazer as entrevistas. E qual que foi o mote do fanzine? As bandas lembrarem os primeiros shows, né, o início de carreira mesmo. Então a Plebe Rude lembrou de quando eles tocavam nas calçadas lá em Brasília, a polícia chegava e eles tinham que sair correndo, né? O Dinho Ouro Preto do Capital contou o primeiro show que ele fez e que ele ficou nervoso, nem olhava para baixo, e hoje você vê o cara, ele domina o palco, né? Domina o público e tal. Então o que a gente fez? A partir dessa pesquisa, a gente fez histórias em quadrinhos das primeiras passagens das bandas pela música. E essa questão do faça você mesmo, eu acho que hoje está muito forte, ou deveria estar muito forte, pelas ferramentas que a gente tem, né? Mais do que nunca. Mais do que nunca. Basta a gente não se deixar levar pelas facilidades, né? Dos templates, das coisas prontas, né? A gente procurar criar, fazer algo original. Então, o fanzine é isso, né? O faça você mesmo, porque ninguém vai te abrir as portas assim para você falar daquilo que você gosta. Então, faz e veja o que vai dar, né? Ângelo, além de coordenar reuniões mensais como a do Zine Travessa na Livraria da Travessa, você também produziu, agora em 2019, um fanzine com a trajetória e as histórias da Biblioteca Padre Euclides. Como é que foi essa experiência de produzir conteúdos especiais de um dos espaços culturais mais antigos da cidade? Então, o fanzine a gente está falando de registro histórico, e o fanzine também é legal porque ele é um registro dos modos de produção, né? Então eu falei, lá em 91, quando eu lancei a Falecida, eu datilografei tudo, recortei e colei. Então antes disso, os fanzines eram feitos em mimeógrafo, aquela maquininha que fica cheirando álcool, né? Então, se você pegar um fanzine de diversas épocas, você vai ver o que era utilizado na época para produzir. Hoje, o computador, né? Na Travessa, a gente faz esses encontros já há 3 anos, que é bem legal porque eu consegui reunir assim, um time grande de ilustradores, escritores, né, de fotógrafos. Então a gente escolhe um tema por mês e faz um fanzine sobre aquele tema. Então já teve Van Gogh, Donald Trump, Batman, Beatles, Copa do Mundo, a revista Mad, o último agora, né, foi sobre isso. E a Biblioteca Padre Euclides foi um convite do Encontros Pluris, lá da Faculdade Moral Lacerda, para que eu falasse sobre fanzine. Aí eu falei, mas já que a gente vai falar sobre fanzine, vamos fazer um fanzine, né, sobre a história da biblioteca. Então aconteceu assim, foi uma palestra e oficina. Então várias pessoas que nunca tinham feito fanzine na vida apareceram. E a ideia foi contar fragmentos. Claro que não é uma coisa que conta em 100% da história da biblioteca, mas fragmentos da história. Então, por exemplo, o Alberto Santos Dumont, que passou a infância em Ribeirão, ele, em algum momento, frequentou a Biblioteca Padre Euclides. Claro que ela não era como ela é hoje, lá no prédio, né? Então, uma pessoa fez um cartoon, que era um jovem já com aquele chapelão do Santos Dumont, né? Olhando para cima, assim, e alguém comentando assim, o Alberto está sempre voando, né? Então, quer dizer, o legal da arte é isso, né? Você contar a história de uma outra maneira, né? Você... E aí a gente registrou isso. O Santos Dumont já passou por lá. Muitas pessoas usaram a característica da arquitetura. Se você passar por fora do edifício onde está a biblioteca, ela tem lá uns elementos todos vazados assim, de concreto. Então muitas pessoas fizeram quadrinhos utilizando esse elemento. Então, quer dizer, é o olhar de cada um sobre um bem nosso, né? Um patrimônio nosso. E quais as próximas atividades programadas para o fanzine? Então, continua na Livraria da Travessa. A gente tem um trabalho também junto à Feira do Livro, já há uns 5 anos, já que nesse ano se intensificou muito, que a gente fez um projeto que mobilizou 1.200 alunos da rede estadual de ensino para produzir fanzines, né? Então, eu acredito que tenha sido o maior projeto de fanzine do país aí em escola pública. Então, os próximos passos, assim, é continuar fazendo os encontros lá da Livraria da Travessa. Está chegando o momento dos 30 anos do fanzine A Falecida, e aí eu quero fazer umas edições especiais e quem sabe até reunir as entrevistas que eu fiz num livro, né? Eu entrevistei todo esse pessoal da época do rock, do auge do rock nacional. Eu entrevistei Titãs, Paralamas, o
todo mundo do blues que veio em Ribeirão, os artistas internacionais. Então, Ira, Marcelo Nova, dá para contar muitas histórias, né? Então, os próximos passos são esses mesmo. Quando? Os 30 anos, quando que vai ser? Em 2021. Então, no ano que vem, eu já pretendo começar a lançar, assim, colocar todas as edições, que foram 15 edições até hoje, né, lançadas. Dá incrível média de uma edição a cada 2 anos, né? Eu quero lançar tudo isso em versão digital, para que as pessoas possam conhecer também. E tem algum outro projeto que a gente não falou aqui, que possa ser divulgado? Não, então, aí como ele havia feito a pergunta sobre o que eu tenho feito, né, eu tenho trabalhado como freelancer para... E hoje é engraçado, assim, que todo mundo fala de produção de conteúdo, e a produção de conteúdo é aquilo, são textos que engajam e tudo mais, né? Mas eu acredito que o bom texto, ele continua encontrando espaço, né? E aqui tem alguns locais que você consegue encaixar seus bons textos, como ele citou a revista Empreende, que trata sobre inovação, educação, e a revista Revide, para quem eu tenho feito alguns projetos especiais. E um que eu estou trabalhando agora é contar a história de Ribeirão Preto para as crianças, né? Então, os próximos passos aí é continuar trabalhando nessa questão de produção independente de conteúdo. Ângelo, muito obrigada pela sua agradeço. entrevista, pela presença. Então, esse foi o programa Persona com o Ângelo Davanço. Obrigado, Gil, Rony, Daiane, Pedro e Henrique, que está aí tirando foto. É isso, boa noite a todos. Música, informação, prestação de serviço. Rádio Unaerp.